Oi, gente! Hoje é o segundo dia da carta 1. A gente está na página 29 do livro e na página 4 do PDF. Vamos começar então com a continuação da leitura da carta 1. E quando a gente começa com a oração que Jesus nos ensinou na página 303. Vamos lá? Pai, mãe, vida. Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção, a perfeita satisfação de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me reveles tua verdadeira realidade. Sei que é tua vontade que eu seja plenamente iluminada e que eu possa receber melhor a consciência de tua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que meu propósito final é te expressar. Quando falo contigo, sei que tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a inteligência amorosa universal que maravilhosamente concebeu este mundo e o tornou visível. Sei que quando te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz de consciência para a tua consciência divina e que quando eu escutar, tu entrarás em minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito e meu coração, mais e mais receptivos. Eu confio meu ser e minha vida aos teus cuidados. Porque eu sou o amor incondicional, eu digo a verdade, intuída por muitas mentes espiritualizadas, mas ainda rejeitada por aqueles que são espiritualmente cegos. Estas palavras não são ditas para ameaçar ou castigar você, mas para alertá-lo para a fonte dos inqualificáveis horrores que diariamente enche seus jornais e aparelhos de TV. É apenas o amor que tenho por todas as pessoas que me obriga a descer aos vários níveis de consciência e alcançar a dimensão da depravação humana, para avisá-los de suas consequências em suas vidas atuais. Observe bem, importante. Você quer saber de onde veio o vírus HIV que ataca a tão prezado sistema de autodefesa humana, o sistema imunológico e também sua capacidade para cocriar? Esse vírus, se não for controlado, não com remédios, mas pela consciência espiritual, exterminará os imprudentes. Os iluminados evitarão esta e outras armadilhas da existência. Acorde, perceba o perigo. Seus próprios e fortes impulsos de consciência são impulsos de vida. São impulsos eletromagnéticos altamente criados. Quando seus impulsos de consciência são de uma natureza virulenta, violenta, agressiva e homicida, eles emitem partículas elétricas de consciência virulenta, violenta, agressiva e homicida, que tomam forma de vírus venenosos no ar, propagando-se de uma pessoa inocente a outra. O que nasce e se nutre em uma mente doente acaba por tomar forma no mundo físico. E isto não é castigo de Deus, como as igrejas podem ensinar. É um fato científico da existência. Portanto, é um assunto de extrema urgência que todas as pessoas espiritualizadas mantenham distância das imaginações infantis para perceber claramente a verdade da criação e da existência. Vamos comentar um pouquinho? Sim. Ouvir essa parte doeu meu coração, porque a gente sabe de tantas pessoas que morreram de AIDS, foi tão sofrido a morte pela AIDS, né? E de repente Cristo vem dizer para a gente que são impulsos da consciência, que é a nossa consciência que leva a gente a estar aberto a receber o vírus ou não. No começo da carta 1, a gente vai lembrando que tudo é consciência,
tudo que acontece na nossa vida é consciência, como o vírus pode ser consciência? E aqui tem uma parte importante, porque ele fala assim, só consegue se curar da AIDS, mesmo tomando remédio, aquelas pessoas que melhoram a sua consciência. E meu coração doeu, porque quantas pessoas amorosas morreram ao longo do processo da AIDS, e aí eu achei interessante comentar, porque o que aconteceu mais ou menos nos anos 90, anos 80? A gente teve muitas pessoas pegando AIDS naquela época que a gente não tinha medicamento, e a maioria deles era homossexual. Lembram disso? Uhum. E o que aconteceu com os homossexuais naquela época é que eles não reconheciam o valor e a grande importância deles. Eles eram tão julgados, tão criticados, tão atacados, que o alto valor deles e o alto amor estavam lá embaixo. Eles se sentiam menos importantes do que todos nós, porque era muita crítica em relação de família agressiva em relação a eles, a esses corajosos seres que conseguiram mudar a mentalidade de tantas pessoas. Mas naquele momento, naquele papel que eles estavam, então oprimidos pela reação da comunidade, eles não lembravam o valor deles. E aí eles se tornavam, algumas vezes, violentos, agressivos, homicidas, porque eles tinham baixo valor de quem eles eram. E aí, de tanto ser atacado, deviam reatacar de volta, eu imagino. Mas o que Cristo está dizendo é que a gente só atrai o vírus para a gente quando a gente está com uma frequência baixa. E na minha caminhada espiritual, o vírus, ele vem para a gente quando a gente está com baixo ou alto valor, quando a gente não sabe quem somos e a gente entra na frequência do vírus, seja o vírus do Covid, seja o vírus de uma gripe. É o momento que a gente esquece de quem somos, que a gente esquece da importância do grande valor que temos. E quando a gente pensa nesses irmãos homossexuais, eles foram tão importantes para a mudança da consciência do coletivo, que hoje enxergam a homossexualidade como muito mais leve e comum. Então, eles descobriram o papel deles. Não precisavam se sentir pouco. É difícil, né, naquela época. Então, talvez se a gente saiba o valor que a gente tem na nossa consciência de se amar como somos, ao invés de nos sentirmos pecadores. Porque a todo tempo aqui Cristo está mostrando que não somos pecadores. Apenas estamos aprendendo a melhorar a comunidade ao nosso redor, que é uma comunidade com muita pressão, com muita crítica, com muito julgamento, com uma cultura histórica de opressão contra a mulher, principalmente, ou contra os pretos, contra as minorias, né? Então, para a gente se fortalecer e confiar que o que quer que venha, vem para o bem maior, vem para um papel melhor, que a gente possa passar dessa fase dos vírus sem diminuir o nosso valor. E também da importância de fazer as escolhas, o que eu quero ouvir, né? O que eu quero assistir, o que eu quero que os meus olhos vejam, a escolha dos programas de televisão, ou até com as pessoas que se relacionam, né? Aqui em cima está falando, né? Porque os programas de televisão são o que criam e fortalecem o valor da cultura, e a cultura vem junto com essa consciência do coletivo. E com certeza a gente tem uma cultura hoje na televisão que é de medo, de opressão, de violência, esperando sempre o mal do irmão, sempre ser assaltado, você não pode oferecer ajuda porque você não sabe quem está na sua frente. O contrário do que Cristo vem nos ensinando. Então, sim, a televisão tem que ser ouvida com muito discernimento. Ou até não ouvida, né? Deixada de lado tudo aquilo que não te eleva. Acho que é. Querem comentar alguém? Então, vamos seguir? Minha mensagem para todas as igrejas. Eu, o Cristo, vim expressamente para contar a vocês a verdade a respeito das origens da personalidade humana. Explicarei com exatidão como e por que tem sido dada à raça humana uma propensão natural para o livre-arbítrio e um desejo predominante de autogratificação e autodefesa. Isso não é pecado, mas sim parte dos processos naturais criativos. Não há punição vinda do alto. O homem, por meio do exercício voluntário e prejudicial do poder do ego, atraiu para si mesmo a sua própria punição. Note bem, por esta razão, do mesmo modo que os livros escolares de ciências se tornam defasados conforme a mente humana vai absorvendo
mais conhecimento científico avançado, assim também deve-se permitir que a atual forma de cristianismo, construída sobre falsas doutrinas centradas em minha crucificação, tenha uma morte natural. Note bem, a atual crise mundial, que está introduzindo um novo fracasso das leis internacionais e estabelecendo as bases para um futuro terrorismo global, indica claramente que nenhuma religião do mundo possui o conhecimento adequado e a efetiva liderança para iniciar as mudanças nos padrões mentais do ser humano que poderia conduzi-lo diretamente para a paz e a prosperidade. O verdadeiro líder espiritual será capaz de ensinar para suas congregações como e por que os esquemas mentais modernos, formados na consciência, têm criado as calamidades e os horrores que estão apenas começando a fazer-se sentir totalmente em seu meio, nas diversas formas de pestes, terremotos, inundações, fomes, guerras, revoluções e outras tragédias. Esteja certo de que nenhum mal que ocorre em sua terra é um desastre natural. Qualquer coisa adversa ao seu bem-estar nasce primeiro em sua consciência humana e depois toma forma dentro da experiência global. Isto é o que eu tentei dizer aos judeus quando caminhava pela terra, e chorei quando eles riram e se recusavam a acreditar. Eles me chamaram de louco. Que as igrejas não cometam o mesmo erro. As igrejas têm estado agonizantes, cristalizadas em rituais e dogmas, e seus sacerdotes e pastores não têm sido capazes de responder às necessidades espirituais que estão em contínua evolução nos ardentes buscadores da verdade. Como consequência disso, as igrejas estão se esvaziando. Se quiserem durar, as igrejas devem deixar de lado suas diferenças e ter humildade para aceitar que a inspiração não vem à Terra necessariamente da maneira que pareça aceitável para elas. Devem lembrar que eu, o Cristo, não era aceitável para os judeus. As igrejas devem manter suas mentes e corações abertos para receber aquilo que intuitivamente sintam como a mais alta verdade, em vez daquelas a que se agarram atualmente, e abandonar as velhas crenças que têm permitido que a besta controle o pensamento humano. Reze sinceramente com toda a sua alma, mente e coração, por uma verdadeira iluminação, ao invés de rejeitar velhas e falsas crenças. Acorde e aceite que estes rituais e velhas crenças não cumpriram o que prometiam as minhas palavras para a humanidade, quando disse que coisas maiores daquelas que fiz, vocês também fariam. Vamos falar? Só concluir aqui. Enquanto isto, até que a verdadeira iluminação chegue até vocês, deixe de muita meditação, depois de muita meditação e oração, ensinem, demonstram e vivam. O amor fraternal, com toda a força da alma, coração e mente, minuto a minuto, em sua vida diária, para combater as forças destrutivas da consciência global. A humanidade deve fazer muitos esforços para mover-se rapidamente para o próximo estágio do seu desenvolvimento. Marília, acho que você quer falar. Você fez uma cara. Vamos lá. Eu quero falar. Vamos. Quero mesmo. Eu achei muito bonito esse pedaço do livro. Eu acho incrível. E, assim, finalizando com o que a Lid acabou de ler, quando ela termina falando que o amor fraternal, com toda a força da alma, coração e mente, minuto a minuto, diariamente em sua vida. É exatamente esse exercício que eu estou fazendo, e é um exercício muito difícil,
Porque a todo instante que eu lembro que eu existo e que eu tenho uma importância em tudo que está acontecendo à minha volta e no globo onde moramos, eu tenho uma certa responsabilidade disso. E foi exatamente essa dificuldade que Jesus e Cristo teve quando ele voltou da Palestina, ensinar os judeus, e eles riram, né? Porque ele até chorou porque eles riam e se recusavam a acreditar. Que, assim, o primeiro que a gente tem que ter em mente é a nossa responsabilidade, eu acho, de que a gente faz parte de algo maior. E tudo começa com a gente mesmo. Então, quando nós puxamos essa responsabilidade para nós, e Cristo, nesse livro, ele ensina muito a gente ter responsabilidade por nós, e pelo outro, e por todos, a todo instante você lembra que você está vivo e que você pode contribuir positivamente com o seu ambiente, por exemplo. Então, você fecha os olhos, sei lá, está tendo alguma discussão no seu ambiente, ou você não está num ambiente muito agradável, você vai para aquele seu mundo interno confortável e você projeta ele no seu campo de visão aqui na sua mente, que você projeta uma paz, projeta um amor, e aquilo vai tomando conta também, você vai interferindo no ambiente e vai fazendo com que isso mude. E a urgência da humanidade tomar consciência dessa responsabilidade é muito grande, né? É um grande degrau, vamos por partes. Isso é depois de uma caminhada. Mas é. Ele começa aqui, o Cristo, nessa leitura, falando exatamente o que a gente tinha acabado de comentar, que não é punição, que não somos pecadores, que esse sentimento da gente de autogratificação e autodefesa é da natureza humana, faz parte de como o ser humano foi desenhado e projetado. Então, isso não é pecado. Então, o primeiro passo lá, para a gente lembrar do nosso alto valor, é a gente parar de se sentir pecador. Nós não somos pecadores. E aí ele vem dizer assim, olha, quem ensinou vocês que vocês são pecadores? Não está certo. As igrejas precisam se atualizar. Se as igrejas estivessem corretas, não teria o caminho, a vida, a miséria, a guerra, não estaria como está. Igual no livro de ciência, que as pessoas têm uma defasagem, uma nova descoberta, na vida é igual. As igrejas também precisam evoluir. Tudo evolui, ele vai falar em uma parte do livro. Inclusive a religião, ela precisa evoluir. E se ela fica parada no tempo, ela não está evoluindo. A igreja precisa evoluir e compreender que não somos pecadores, que essa projeção de como o mundo foi feito, de como o humano foi feito, faz parte da consciência. E ele fala que chorou quando ele quis explicar para os discípulos que eles podiam trazer o reino de Deus para a terra, para o agora. Só que aqueles discípulos não estavam prontos para acreditar nisso, porque só viam dor e sofrimento e projetavam nas próprias vidas toda essa dor e esse sofrimento. E aí ele vai falar disso que você falou de forma pontual, né? Isso que está no nosso coração vai projetar o que acontece na nossa comunidade, vai projetar o que acontece no nosso país, o que acontece na natureza, e é por isso que a gente deve compreender o que você está dizendo, que nós somos parte do reino de Deus, e que a sua presença, a minha presença, a presença de cada um de nós muda as pessoas ao nosso redor. É muito comum quando a gente entra na caminhada espiritual e que a gente engrandece o nosso ser e que a gente se torna pessoas tão mais amorosas, mas o nosso marido, nossa esposa não compreendeu isso ainda. E as pessoas perguntam assim, mas como eu posso caminhar se meu marido não caminha comigo? Será que eu vou me afastar muito dele? Esse medo é um medo irreal, porque a verdade é que quando eu caminho, a minha frequência muda, e a mudança da minha frequência afeta o meu marido, que dorme comigo, que está ao meu lado, e ele começa a compreender a vida de uma outra forma com o passar do tempo. Mas primeiro a gente se muda, primeiro a gente muda a nossa consciência, e quem está ao nosso redor, nossos filhos e nosso esposo, todos eles vão sentir essa expansão de consciência também, né? Vocês perceberam isso na caminhada de vocês?
que a nossa mudança vai gradualmente mudando quem está ao nosso redor, sem a gente precisar falar um A. Concordo muito. E eu acho que essa parte aqui foi especificamente sobre as igrejas. Cristo vem com muita firmeza, dizendo: eu vim para contar o que não foi dito. Eu vim para contar que a história que é contada para vocês não é exatamente assim. E mais, que as igrejas precisam se atualizar. Que se o mundo ele não está bom é porque elas ainda não despertaram. Então, igrejas, vamos despertar. Se você é parte da igreja, desperte, porque você vai contribuir para o bem maior da sua igreja. Compreenda a essência da verdade. Compreenda o que é essencial. E aí ele fala, o essencial é o amor fraternal, ele fala aqui, né? O amor fraternal, vou ler. O amor fraternal com toda a força da alma, coração e mente, minuto a minuto da vida diária. Claro que isso é o que Cristo fala. Porque é isso que chega até a gente, que faz a gente confiar na igreja quando ensina isso. Não é que a gente é pecador, que a gente deve amar. E é isso que ele está dizendo. Então, para isso ele fala que o amor combate as forças destrutivas da consciência global. A humanidade deve fazer muitos esforços para se manter, para se mover rapidamente para esse próximo estágio de desenvolvimento, que é o amor. E é por isso que estamos aqui compartilhando com vocês todo esse conhecimento que adquirimos. Por amor à vida. Saber que isso contribui com a vida de cada um de vocês, como contribui com a nossa vida. Tcharam! Espalhar o amor. Eu vou Vamos continuar lá? lendo. Alguém quer comentar? Vamos continuar? Não, tá ótimo. Lid? Tá no mudo, Lid. Eu posso continuar? Pode. Necessidade urgente de uma visão mais elevada. Deve ser amplamente aceito que existe uma visão mais elevada que é preciso esforçar-se para introduzi-la na vida diária. É somente alcançada esta visão mais elevada que o mundo físico será resgatado da total aniquilação. Sem esta visão, para si mesmo ou para o mundo, não pode haver evolução espiritual, nem se pode alcançar as coisas que mais se deseja. Neste momento, a sua percepção da vida é aquela de fardo e privação. Estas crenças são retratadas e reforçadas de forma chocante pela televisão. Elas acabarão por trazer a miséria que você esperava nunca conhecer. Portanto, para salvar você de sua própria insensatez, expressada por meio da mídia, a consciência humana deve ser rapidamente elevada para ver o que eu vi no deserto, a realidade do amor por trás e no interior de toda a existência. Observe bem, quando esta grande verdade for percebida e bem acolhida, a realidade do amor começará a manifestar-se de várias formas em cada coisa viva e no meio ambiente em si. A experiência da abundância e felicidade reforçará a consciência da abundância e felicidade. E assim, uma espiral espiritual de vida cada vez mais elevada e maravilhosa será colocada em movimento. Quando a verdadeira natureza do ser for completamente entendida, a humanidade avançará para o próximo degrau de evolução espiritual e porá em movimento uma nova e abençoada forma de esforço humano e de experiência pessoal. Para alcançar estas metas, a humanidade precisa primeiro obter discernimento sobre o que e quem é. Acho que é bom de comentar isso aqui, hein? Primeiro ele fala da realidade que ele viu no deserto. Gente, essa parte das cartas mais para frente são apaixonantes. Entender o que foi a experiência de Jesus no deserto e como ele viu o amor em cada pequena parte, sabe? Como ele viu as células, como foram projetadas para nos proteger. Como ele viu que os cílios e a sobrancelha foram projetadas para nos proteger. Como ele viu o amor em tudo. Então, enquanto a gente vê sofrimento, quando a gente começa a ver amor através do sofrimento, a gente pode ter mais paciência,
mais confiança que tudo que acontece é para o bem maior. Mas aqui ele falou de uma coisa que tocou meu coração, porque é quando ele fala da abundância e da felicidade. A gente aprendeu erroneamente que não se pode ter tudo na vida. A gente aprendeu que a gente não pode ser feliz e abundante, feliz e bem-sucedido, feliz e com bom casamento. E sim, a gente pode. A gente pode, é nosso merecimento. E quando a gente entende com amor essas palavras, que é o amor em nós que vai trazer como um imã tudo de bom para nossa vida, a gente não só faz isso por nós, como a gente faz isso por todos aqueles que a gente ama, porque eles também começam a receber a frequência desse amor e dessa abundância por estarem perto de nós, e isso vira uma espiral espiritual ao redor da vida. Isso me lembra duas coisas. Lá atrás, lá atrás, na minha memória, né? Mas na Bíblia, em Atos dos Apóstolos, tem uma parte que perguntam a Paulo e Silas, e perguntam, Paulo, o que preciso fazer para ser salvo? E ele responde, acredite no Senhor seu Deus, que serão salvos você, todos da sua família. Essa parte de Atos dos Apóstolos era importante para mim, porque ele nunca falava assim, vai trabalhar, vai rezar, vai ajudar o próximo, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Ele nunca ordenou que as pessoas deixassem de ser elas mesmas e doassem tudo para a caridade. Ele apenas fala, acredite no Senhor seu Deus, e serão salvos você e todos da sua família. O que ele está dizendo aqui é que quando a gente acredita em Deus com todo o amor, a gente vê exatamente isso que Cristo viu no deserto, a realidade do amor por trás e no interior de toda a existência. E é nessa hora que a gente vê o amor em tudo, a gente simplesmente acredita em Deus. A gente simplesmente acredita naquilo que a gente aprende de criancinha. Peça e eu vos darei. A gente acredita com tanta fé que as coisas acontecem e o amor reina. E quando a gente faz isso, a gente muda e quem está ao nosso redor muda. Todos da nossa família que convivem conosco mudam. Então essas cartas reforçam tudo aquilo que inúmeras vezes eu li na Bíblia, só que não mais com julgamento, não mais com a punição, com a acusação, apenas o amor essencial. E a ser abundante é nosso direito de nascença. Mas para isso, a gente precisa caminhar tudo isso aqui que Jesus está explicando. Limpar nossa mente das autopunições. Limpar nossa mente de acreditar que a gente tem um fardo e uma privação para essa vida. Porque essa vida é feita para ser vivida com amor e alegria. E Ele trazer isso para a gente. A gente é merecedor, porque a gente é filho de Deus e Deus está em nós, aqui, ó, em nós. É a coisa mais linda, por isso que estamos aqui. Que bonita! O que eu acho bem legal e interessante é quando ele cita a realidade do amor, ele fala da experiência do amor, da expressão do amor, que é através da experiência do amor, a insistência do amor fraternal e a expressão do amor, a gente entra nessa espiral espiritual de vida. E essa vida fica cada vez mais fácil e fluida, porque é o amor que move, é o amor que é a força motriz que move tudo e que cria tudo. E a partir disso, a gente tem que, como agora daqui a pouquinho a gente vai começar a ler, o que e quem você é, porque assim, você precisa entender para você expressar esse amor, porque a gente é próprio amor, não é a Lid? Que linda, é? Sim, nós somos a expressão do amor, né? É o Cristo em nós, né? Com certeza. Uhum. Quer que eu leia? Pode ser. Uma nova e importante questão já está se apresentando para a consciência das pessoas. Quem é você realmente por trás da fachada que apresenta ao mundo? O que é preciso para alguém ser autêntico? E esta pergunta, quem é você realmente? Que é respondida em cada nível do seu ser nessas páginas. E se você puder aceitar como guia para a sua vida cotidiana, tudo o que eu compreendi durante a minha experiência de 6 semanas no deserto
você também finalmente se tornará íntegro e verdadeiro, assim como eu me tornei íntegro e verdadeiro antes de começar meu ministério de cura e de ensinamento. Uma vez que existem poucas pessoas no mundo que se considerem íntegras neste momento, você seguramente reconhece que há uma necessidade urgente de que eu me introduza em sua mente para dirigir você até uma nova maneira de pensar e sentir. Essa mudança na consciência irá levá-lo à divina harmonia com a realidade e a melhores condições de vida e segurança. Para fazer esse trabalho de reconstrução em sua consciência, eu devo primeiro registrar em sua mente, e você deve aceitar, que eu ensinei na Palestina muitas coisas que os homens ainda não estavam prontos para receber. É significativo que nunca tenha sido publicamente questionada a ausência de registros de minha juventude. Qual foi a verdadeira razão de tão importante omissão? É igualmente significativo que, embora eu tenha passado 6 semanas no deserto depois do meu batismo e tenha saído daquela experiência como um mestre curador, nenhum escritor tenha tentado descrever o que realmente aconteceu durante aquele tempo. Apenas se disse que eu era tentado pelo demônio e que estava entre as bestas e que os anjos estavam comigo. Não há a menor indicação do que aconteceu no deserto que me permitiu voltar às cidades e aldeias proclamando que o reino de Deus está em vocês e falar nas sinagogas com tal autoridade que os anciões judeus ficam atônitos. A verdade a respeito da minha condição humana, por um acordo comum entre meus discípulos, foi suprimida para dar maior credibilidade à minha suposta divindade e ministério. Segundo os evangelhos, eu era o único filho de Deus. Por que então, frequentemente, eu me referia a mim mesmo como filho do homem? Fiz essas afirmações especificamente para confrontar as crenças predominantes a respeito da minha divindade e para gravar na mente das pessoas que eu tinha a mesma origem física delas. Minha intenção era de que compreendessem que o que eu podia fazer, elas também poderiam, se tivessem o meu conhecimento e seguissem as minhas instruções para pensar e atuar acertadamente. Tantos mitos têm surgido a respeito da minha pessoa terrena e minha consciência espiritual, que já é tempo de livrar-se deles tão completamente quanto possível, uma vez que estão impedindo as pessoas de evoluir espiritualmente. Você que foi doutrinado com ensinamentos religiosos deve tentar compreender que meus discípulos evangelistas, ao relatarem minha vida, descreveram somente aquilo de que se lembravam pessoalmente e que apoiava plenamente seus relatos de minhas atividades sobrenaturais. Eles também incluíram muitas coisas que outros disseram sobre mim durante os cerca de 30 anos que se seguiram à minha morte. Depois de tamanho lapso de tempo e do inevitável embelezamento da verdade, como é possível que tenha escrito uma biografia fidedigna a meu respeito e de tudo que realmente aconteceu, ou explicar corretamente minhas percepções espirituais verdadeiras, os quais deram origem às minhas palavras e os meus milagres? Somente uma pessoa pode escrever deste ponto de vista, e esta pessoa sou eu mesmo. Portanto, as cartas vão levar a você a minha verdade e de uma forma que nenhum espectador poderia fazê-lo, não importando o quanto eles pensavam que entendiam o meu pensamento. Por esta razão, durante mais de 40 anos
A mente do meu canal tem sido sistematicamente purificada de todo ensinamento ortodoxo e o sistema de comunicação entre nós tem sido aperfeiçoado. Se minha verdade expressa nessas cartas diferir muito do que está escrito no Novo Testamento, há de se duvidar dela ou rejeitá-las por esta razão? Portanto, estou descendo em consciência brevemente, tão perto quanto necessário do seu plano de consciência, para descrever minha vida e meus ensinamentos de 2000 anos atrás. Que privilégio nosso, hein? Muito. Mas é uma parte um pouco chocante para quem chega aqui com muita crença de que sabe a verdade sobre Cristo. A gente, como bons cristãos, que somos muito religiosos, a gente se torna um pouco arrogante, que a gente acha que a gente sabe a verdade, e a verdade é aquela que a igreja nos ensina, né? Que fazendo bem na terra, a gente vai plantar um tijolinho no céu, ou que a gente sabe o que é o bem, que Jesus morreu por nós, então não é nada mais bonito do que morrer por um irmão, então a gente se dá por sacrifício, isso é um ato de amor. E ele vem dizer que não é assim. Se dar em sacrifício não é um ato de amor. Você não é um pecador para se dar em sacrifício. Não faça isso. E aí ele vem contar o que é a verdade. E a verdade não é tão bonita e tão floreada que nem os discípulos contaram. Sempre que a gente conta uma história, como um bom político, que somos todos, né? Todos nós temos interesse de convencer alguém de algo. E quando a gente fala isso, eu conto uma história pensando no que está por trás. Os discípulos tinham um interesse central por trás, que era que a mensagem chegasse até os judeus. Até que Paulo veio e falou: opa, essa mensagem não é só para os judeus, essa mensagem é para todos do mundo. E aí Pedro e Paulo, em Atos dos Apóstolos, vão brigar até que eles chegam num consenso e falam: beleza, então vamos falar isso para o resto do mundo. Mas eles florearam a história de Jesus para convencer os judeus da história que eles contavam. E aí, dentro desse florear, eles precisavam acreditar num Deus, filho de Deus, porque era o que era esperado pelos judeus, né? E se você for pensar bem, eles esperavam eles esperavam um Deus, como a mitologia vai contar pra gente, de que deuses vieram antes, de que tinham, né, que tinham os deuses romanos, os deuses dos gregos, os deuses dos romanos, porque havia muito sincretismo naquela região. Então eles esperavam um Deus, eles não esperavam um homem, eles esperavam que o próprio Deus viesse. E aí eles vão enxergar Jesus como esse Deus, eles vão contar uma história um pouco floreada do que é que realmente aconteceu, e Jesus vem para a gente e fala: eu vou contar a verdade, se prepara. Então nessa hora é a hora que a gente se abre. E ele pergunta assim: se o que eu contar aqui não é exatamente o que a Bíblia conta no Novo Testamento, você vai achar que isso é mentira? Você vai rejeitar por essa razão? E o que ele pede para a gente é que a gente sinta com o nosso coração. Porque ele fala assim, que quando vem a verdade, o nosso coração apenas sente. E é uma verdade que destrói um pouco o que a gente aprendeu para que a gente se torne como o próprio Cristo. E se você for lembrar um pouquinho da história da Bíblia, ele vai falar assim: se você tiver uma fé pequena, mesmo que seja do tamanho do grão de uma mostarda, você vai fazer o que eu faço muito mais. Ele também fala que o que fizeste ao mais pequenino, fizeste a mim. Então, ele também está dizendo que Deus está em todo mundo. De vez em quando ele vem, como ele falou aqui, né, o Filho do Homem, ele vem destruindo um pouco esses conceitos de que ele é o Deus e que nós somos menores do que ele. Então, se preparem para o que vem com amor. É diferente do que a gente aprendeu. Mas, ao final, se isso tocar o seu coração como verdade, continua, porque vem mais e mais. A parte que ele conta da semente da mostarda é uma parte tão engrandecedora. Quando ele explica essa parábola com mais amor, é tão engrandecedora. Esse livro é cheio de momentos para gente que ama a história de Cristo, como foi contado, e se abre para a nova história de Cristo, como ele mesmo conta.
E é o caminho para a gente descobrir o reino de Deus que está em nós. Esse é o... Eu não falo pulo do gato, mas é a consciência que esse livro traz para a gente. E assim... Como criar essa vida do Isso. reino de Deus ao nosso redor. Porque Ele ele quer falou que sejamos isso. felizes. Isso. Ele falou isso há 2000 anos e não foi entendido. Nem pelos judeus, nem pelos apóstolos, que floreavam o que ele tinha escrito, o que ele tinha vivido, mas realmente só ele que pôde ou podia escrever sobre aquela experiência magnífica que foi para ele o deserto. E, de novo, a gente não está aqui para julgar ninguém, Não. nem os discípulos, nem nada, porque eles fizeram o que tinha que ser feito naquele tempo. Era até onde eles conseguiam perceber e compreender e repassar as mensagens. Uhum. Então, é só que agora é um novo momento. E a gente pode se abrir para compreender a mensagem diferente, porque, afinal de contas, passaram-se 2000 anos. E as cartas, ela nos leva para uma compreensão tão nova, tão bonita, tão diferente, que é um lugar muito mais gostoso de você experienciar isso. Experienciar o cristianismo, né? Exato. Lindo. Bonito. Vamos mais um pouco? Vamos, só mais um pouco. Meu lugar na história. Em primeiro lugar, devo assinalar que minha vida e pessoa foram brevemente referenciadas por Joséfo na história dos judeus, escrita para um governador e apresentada ao imperador romano. Joséfo anotou sucintamente que Jesus, que tentou derrubar a lei e ordem e o governo dos romanos, foi castigado e crucificado. Tem-se dito que Joséfo pode ter se referido a algum outro Jesus, mas não é assim. Eu, que mais tarde me tornei o Cristo, que realizou os chamados milagres de cura e materialização, fui o rebelde. Mas eu não era nenhum agitador. Não incitei deliberadamente as pessoas a desafiar os romanos, nem a desafiar a lei e a ordem. Eu fui um rebelde contra as tradições judaicas existentes. Quando emergi das 6 semanas de jejum no deserto, vi uma forma melhor de pensar e viver, e tentei transmitir o meu conhecimento aos meus companheiros judeus com pouco sucesso. É importante que você entenda que a pressão da opinião pública pesava sobre os meus seguidores. Enquanto eles realmente acreditavam que eu trazia uma mensagem aos judeus para salvar a alma e que eu era o Messias, o Filho de Deus, eles também eram do mundo, tentando relacionar-se com o mundo da melhor forma possível. Portanto, ainda que conhecessem meus sentimentos, contrário às crenças dos judeus, eles não estavam felizes em dispensar o Velho Testamento por completo, uma vez que se tinha apoiado e unido os judeus durante toda a sua história. No interesse de preservar o que eles consideravam valioso nos velhos decretos, suprimiram qualquer descrição a respeito da pessoa que eu era. Meus discípulos e Paulo construíram seu próprio edifício de crenças sagradas com aquilo que queriam preservar de minha vida e ensinamento. Eles ensinaram e consolidaram somente o que consideravam valioso para as pessoas, judeus e gentios do mesmo modo, os daqueles tempos e o do futuro. Consequentemente, filtraram o que podiam usar e deixaram de fora a maior parte do que eu chamava os segredos do reino de Deus, pois eles nunca os compreenderam. Tampouco os acharam desejáveis na criação de uma nova percepção do divino, o Pai. Para preservar a crença judaica na salvação do castigo pelos pecados,
Por meio dos sacrifícios no templo, adotou-se a pessoa de Jesus como supremo sacrifício que pagou pelos pecados dos homens através de sua crucificação. Esta crença servia a muitos propósitos naquele tempo. Isso deu à minha morte na cruz uma razão válida e heróica. Ela provava às pessoas que eu era o Filho de Deus e que havia realizado uma missão específica até o fim de minha vida. Esta crença também provou ser de grande consolo para os judeus quando seu templo foi construído pelos romanos e levou a muitas conversões. Muitas seitas de judeus e gentios também não acreditavam em vida após a morte. Consequentemente, era altamente reconfortante escutar que Jesus Cristo havia superado a morte e mantido seu corpo. Para muitas ideologias humanas daquele tempo, a vida não era possível sem um corpo. Portanto, vida após a morte somente poderia significar ressurreição do corpo. Isso também manteve o meu nome constantemente vivo na mente das pessoas. Eu era a valente figura histórica que havia morrido para assegurar que os homens fossem libertados de todo medo do inferno e da condenação. Desde que eles acreditassem em mim, poderiam caminhar como homens libertos. É somente porque meu nome se manteve vivo até hoje que posso vir agora até você para oferecer-lhe a verdade que eu queria muito compartilhar com as pessoas há 2000 anos. Minha, querem falar ou quer continuar? Acho que sim. É que é uma parte profunda, né? Então a gente respira fundo. Primeiro ele vai falar isso aqui que a gente acabou de falar. Foi somente porque foi como foi que a gente fala de Jesus até hoje, então foi válido a visão que trouxeram de Jesus, mesmo que ela não tenha sido a mais pura verdade. E aí ele vai falar aqui de como ele tentou mostrar para os judeus a verdade que ele vai nos apresentar ao longo dessas cartas. Só que quando a gente lê essas cartas pela primeira vez, a gente realmente não consegue compreender. Os discípulos conviveram com o próprio Cristo e não conseguiram compreender em plenitude, e não conseguiram passar adiante. Imagina como é renovador para a gente, como é preciso que a gente se abra para as coisas que a gente vai ouvindo aqui. Então ele conta que ele é um rebelde. Jesus, um rebelde? Como assim? Mas ele conta, eu fui um rebelde. E ele vai contar isso melhor, porque o próximo tema aqui é minha juventude e as experiências no deserto. Exatamente aquilo que foi suprimido. E ele conta que foi suprimido exatamente porque os discípulos de Paulo tinham um interesse por trás disso, que era de trazer, de unificar os judeus. E a gente tenta manipular a vida, né? A gente tenta ficar no controle, controlar, fazer o que a gente acredita que é melhor. E eles, como todo ser humano, acreditavam que era melhor manipular um pouco as informações para ficar mais adequado às histórias dos judeus. Tá tudo certo. Mas agora é um novo tempo. Será que a gente consegue saber para essa nova verdade? E a última frase que a Lidiane leu foi: eu vou te oferecer a verdade que eu queria muito compartilhar com as pessoas há 2000 anos atrás. E o próximo tema é minha juventude e as experiências no deserto. Estão preparados para isso? A gente lê agora ou a gente para e deixa isso para o próximo encontro? Que já deu 1 hora de encontro. Eu acho que a gente deixa, para não ficar tão longo, né? E agora a gente entra numa parte maravilhosa, né? Maravilhosa! Então se preparem para a semana que vem, para se engrandecer mais. Só tem um detalhezinho aqui que Cristo fala. A gente só consegue mudar quando a gente permite que a consciência de Cristo entre em nós. Porque o nosso ego, ele tenta dizer o que é verdade a partir daquilo que eu acredito, a partir das minhas histórias, a partir da relação que eu tenho ao redor de mim. E o Cristo vai contar várias vezes ao longo dessa carta que para a gente abrir a nossa consciência, a gente precisa deixar Cristo entrar e a consciência de Cristo entrar. Então, dentro do coração de vocês, peçam para que Cristo entre. Por isso que a gente sempre começa com a oração Pai, Mãe, Vida. Porque ali a gente está falando
Que à medida que a gente vai deixando entrar, o nosso coração vai ficando cada vez mais e mais receptivo. Lindo. Eu permito. Tá inspirada, hein, amiga? Somos, né, os amores. Então, queridos, até o próximo encontro. Fiquem com Deus. E é Obrigada, isso. obrigada. Obrigada por todas. Até semana que vem. É, Grande é. beijo. Gratidão, beijo.